Maria, muito bom dia. Que alegria enorme ter você aqui com a gente hoje. Bom dia, Marina. Obrigada pelo convite. Estou feliz demais de estar aqui. Quero apresentar você para a audiência aqui do DNA Empreendedor. O nome dela, gente, é Maria Rezende. Além de ser uma profissional extraordinária, também é uma amiga e minha coach. A Maria Rezende ela é especialista em gestão de tempo, com foco em saúde mental no trabalho e treinamento em desenvolvimento. Ela é criadora da mentoria de Gestão 360. Ela é idealizadora da imersão do Sol Delas, que ela fala sobre empoderamento feminino, e ela é palestrante. Tudo isso dito, Tudo isso. seja muito bem-vinda, Maria. Obrigada por me receber aqui. Muito Maria, honrada de estar aqui. você tem um trabalho fantástico, que você traz uma transformação, até mesmo imediata, para as pessoas em todas as áreas da vida dela. Mas como aqui no DNA Empreendedor, a gente trata muito, nós somos muito focados na questão do empreendedor, intraempreendedor, ou até mesmo uma pessoa que pensa em empreender, uma pessoa que tem carreira, bom, enfim, a área do mundo corporativo, empreendedorismo, negócios, business, é sobre isso que a gente fala aqui. Eu queria que você trouxesse tudo isso que você faz de extraordinário para esse universo do business, que você fala sobre energia, você fala sobre vibração, sobre frequência, você traz esse equilíbrio. E cada sessão sua, ela traz uma transformação imediata. E eu queria muito que você dividisse com a nossa audiência que transformação é essa, o que você faz e como você faz. Uau! Vamos lá. Bom, esse meu processo e esse meu método, vamos dizer assim, ele foi construído pela minha história e por tudo que eu realmente fui vivenciando, experimentando e estudando ao longo desses anos, né? Em 2013 para 14, pós-divórcio, eu tive uma depressão intensa, de ficar realmente afastada por mais de 6 meses do meu trabalho, e foi onde eu já havia começado esse processo de descoberta, de autodescoberta antes, mas foi com a depressão que, vamos dizer, que teve a virada de chave para entender esse lugar. Eu, como uma boa virginiana, gente, automaticamente me cobram ser organizada. E isso começa de dentro, né? Não é só do externo. Só que eu entendi, e eu sou realmente, principalmente no trabalho, eu consigo rapidamente organizar as ideias, os projetos, mas eu entendi que não poderia existir uma boa produtividade, uma boa organização, se o dentro estava bagunçado, desorganizado, e isso aconteceu comigo. E aí eu comecei a buscar ferramentas e técnicas que pudessem me ajudar a sair desse lugar. Então, tudo começou com a mudança de frequência no processo de depressão. Então, além de estar doente, sendo medicada, né, por profissionais, por psiquiatra e acompanhada por psicólogo, eu vibrava muito negativo ali naquele processo. E quanto mais eu vibrava no negativo, mais coisas ruins me aconteciam. Então, além de uma depressão, aparecia um nódulo nos seios, aparecia uma crise de ansiedade, aparecia um ataque cardíaco. Tudo vinha acontecendo e eu lamentava, questionava por que comigo, se eu já tinha me divorciado, eu tinha tido 3 abortos, por que tudo comigo? Aquilo me deixava um pouco indignada. Até um dia que a minha terapeuta, ela me entregou um caderno com 28 dias de gratidão e me disse o seguinte: eu preciso que você faça esse exercício da gratidão e durante 28 dias consecutivos você vai fazer diariamente. É um exercício com você e você, não envolve outras pessoas, então você não depende de ninguém para fazer, somente de você. Mas se você chegar no 5º dia e parar e já querer no outro dia passar para o 6º, você vai ter que voltar lá no início. Ele não pode ser interrompido, ele tem que ser realmente os 28 dias consecutivos. Aí eu olhei aquele trem e falei, nossa, 28 dias, né? Estava só vibrando negativo, me dando preguiça. E aí eu peguei e falei, tá bom, vou tentar. Falei com ela. Vou tentar fazer, mas não vou te garantir nada, né? Porque a negativa já entendia que não ia dar certo, que não ia funcionar. E lá fui eu, comecei, parei. E isso foi umas 7 vezes até eu conseguir fazer
os 28 dias consecutivos. Já nos primeiros dias, quando eu realmente decidi fazê-lo com seriedade, assim, com disciplina, eu já percebi mudanças. Então, o problema que era desse tamanho, ele já começou a aparecer outros caminhos de solução. O que antes eu não agradecia pelo simplesmente fato de acordar e estar viva, eu comecei a sentir essa vibração, e assim foi esse processo dos 28 dias. Então, a primeira coisa que eu descobri nesse meio do caminho era que eu precisava cuidar da minha frequência, que eu não podia vibrar na frequência do medo, na frequência da vergonha, na frequência da insegurança, porque isso me levava ainda mais para baixo do que eu já estava. E aí, quando eu fiz essa descoberta do vibrar positivo através da gratidão, eu também passei a estudar um pouco a escala, né? Não sei se vocês conhecem a escala de Hertz, então eu comecei a buscar por isso também. Então, se vocês pararem para olhar aquela escala, né? Geralmente ela vem assim, em formato de um triângulo. A alegria, ela vibra mais, a frequência da alegria ela é maior do que a frequência do amor. Vocês terem noção do quanto vibrar na alegria ainda é maior a frequência do que quando você vibra no amor. E quando você pega lá embaixo, a frequência negativa, ela está 20. Então, olha o nível de importância da gente cuidar desse lugar da frequência. Então, essa foi a primeira chave. E a partir daí, eu escuto mantras, eu escuto músicas que elevam a minha frequência, que ajudam no processo de cura, que ajudam no processo da insônia. Isso tudo eu venho trabalhando, né, até hoje com essa busca. Uma outra ferramenta que fez muita diferença na minha vida pessoal e profissional foi o Barras de Axis. Então, o Barras de Axis, ele me chamou a atenção porque em alguns depoimentos, quando eu comecei a entender o que era, ele falava sobre cura da depressão e a cura do autismo. Isso me chamou bastante atenção, depressão por mim, que sofria naquele processo, e autismo, meu sobrinho, ele tem autismo. Então, foram duas coisas que me chamaram bastante atenção. E eu fui fazer o Barras de Axis, mas eu fui muito aberta a receber, mesmo não conhecendo direito o que era aquele processo. E foi um processo maravilhoso, assim, a minha primeira sessão. Foi algo muito forte para mim. E só para vocês terem noção, aqui agora eu estou usando os comandos do Barras de Axis. Então, eu uso barras para tudo na minha vida. Na hora que eu acordo, eu faço um mantra do Barras, na hora que eu vou dormir, eu repito um mantra. Então, por várias ferramentas do Axis, eu utilizo no dia a dia. Então, se tornou realmente um processo diário. Mesmo quando, para quem não sabe, o Barras é uma terapia onde a gente toca 32 pontos na cabeça. A gente trabalha pontos de cura, pontos da alegria, pontos da comunicação, da criatividade, da gratidão, da tristeza. Então, são 32 pontos que a gente vai tocando na cabeça e a gente vai trabalhando essa energia. Então, há uma troca de energia ali com quem está fazendo a terapia e com quem está recebendo. Lembrando que o Barras é um processo presencial. Eu não posso fazer esse processo no formato online. E aí você pode ser a pessoa que só faz a sessão, vai lá e recebe, mas você pode ser a pessoa que busque por essa formação e possa praticar em outras pessoas, não sendo terapeuta, só o fato de praticar, até criança pode aplicar o processo de Barras se ela passar pelo curso. E quando você faz a formação, você pode se autocomandar. Então, eu ativei aqui a minha barra da comunicação, porque é um momento que eu estou me comunicando com a Marina e com os telespectadores dela, e a gente está fazendo uma troca aqui. Então, quando eu ativo o meu ponto de comunicação, eu estou ativando a minha energia, que vai contribuir com a minha entrega naquele momento. Então, eu vou usando essa técnica no dia a dia para que possa me ajudar nesse processo, né? E elevar o meu nível de consciência. Um dos principais focos do Barra é trazer essa elevação, quebrar padrões, a barra de implantes, né? Que é aqui atrás, a banda de implantes, que é o ponto em que você carrega a sua ancestralidade, repete padrões, crenças. Então, nesse ponto, inclusive, a gente trabalha toda essa parte de crenças limitantes, de padrões que você repete da sua ancestralidade. Então, são pontos importantes que você vai trabalhando. E isso tudo impacta em você,
no profissional, nas suas relações interpessoais, né, no seu processo de evolução como ser humano. Isso tudo ele vai trabalhando energeticamente, vai. Quanto mais você faz, mais você eleva o seu nível de consciência e mais você progride, né? Mais você melhora esse nível aí de consciência. E um outro processo, Marina, se você quiser perguntar, fique à vontade. Estou emendando aqui só para vocês entenderem as 3 técnicas que eu trabalho, né? Que é esse processo de autoinvestigação, que é a radiestesia. Então, a radiestesia, que é um processo de cura quântica, eu até trouxe a mesa aqui para vocês entenderem o que é a mesa. Vou tentar mostrar aqui. Deixa eu ver se dá para ver bem, né? Uhum. Isso. Então, essa é a mesa onde a gente trabalha a roda mesmo, assim, a parte de sistema imunológico, saúde, os chakras, se você tem alguma influência externa, alguma influência interna, o que está desequilibrado, desbalanceado. Então, quando a gente faz essa limpeza energética pela mesa da radiestesia, pela cura quântica, a gente, com um pêndulo, tá aqui meu pêndulo, vou mostrar para vocês, então, a gente, com o pêndulo, né, vai fazendo todo esse processo, medindo o que está em desequilíbrio, e o pêndulo mostra isso, né? E a partir do momento que você mede o que está em desequilíbrio, você equilibra, você ajusta e harmoniza isso tudo junto com a pessoa. A radiestesia, ela já pode ser feita de forma online, ela não precisa ser no formato virtual, porque entende-se ali que se você estiver na mesa, a gente tem um processo de preparação para você fazer a mesa, para você chegar mais aberta, mais calma, mais entregue ali ao processo da radiestesia. Trazendo todo esse emaranhado de coisas, né, que eu falei aqui, o que eu entendi disso tudo? Não adianta eu ser a Maria, virginiana, organizada, produtiva, se eu não soubesse quem eu sou, onde eu precisava melhorar, onde eu precisava entender que estava desequilibrado. Então, quando a Marina disse, né, a criadora ali do método 360, é porque os meus estudos me levaram a um ponto que, se eu não tratar o indivíduo como único, no sentido de cuidar dele como um todo, a gente não evolui. A gente vai acabar dedicando demais a um lugar, porque foi o que aconteceu comigo, né? Então, eu me dedicava ao profissional ali em desequilíbrio, porque ultrapassava o limite no sentido de trabalhar domingo a domingo por uma escolha minha, e eu deixava de lado as outras áreas. E que, na verdade, deixar de lado as outras áreas, no meu caso, foi uma fuga. Eu não queria me encontrar com aquela verdade, com o que estava doendo, com o que estava mexendo comigo ali nas outras áreas da vida, principalmente por todo o processo que eu passei. Então, quando eu trago a produtividade, que é algo de você fazer uma gestão do seu tempo, da sua rotina, organizar ali, principalmente a vida profissional, que é o que mais todo mundo entende produtividade no profissional, e eu vou trazer mais uma vez a produtividade no todo, a gente sabendo onde a gente está, quem a gente vai saber onde a gente quer chegar. Então, por isso, no meu processo de produtividade, a gente inicia com toda uma autoinvestigação. Porque não adianta eu ensinar a organizar e planejar uma semana se a pessoa não sabe quem ela é, se ela não sabe onde ela está e ela não sabe onde ela quer chegar. Porque pode ter crenças limitantes minando você de ir atrás dos seus sonhos. Pode ser que você esqueceu de quais são os seus sonhos, porque isso geralmente acontece. Pode ser que você está se frustrando com tantos papéis que você exerce, e aí o fato de não saber organizar te traz uma sensação de insuficiência, de não conseguir mesmo executar como você gostaria, de falhar como mãe, de falhar como esposa, como marido, enfim. Né, a gente exerce vários papéis na vida, ou de falhar como profissional. E aí, quando você traz essa clareza e sabe onde colocar a energia certa, trabalhando todo esse cuidado da energia, você consegue fluir na sua organização de tempo, na sua gestão de tempo, na sua rotina, seja em casa, seja no profissional, você vai trazer isso para um único lugar, porque a gente vai trabalhar isso de forma única mesmo. Porque não, antigamente, não sei se a Marina já ouviu isso, mas eu me lembro muito de me obrigar a separar a Maria profissional da Maria pessoal.
Então, eu tirava a casca da Maria pessoal quando eu chegava na empresa, porque ali eu não podia me expor, ali eu não podia ter problema. Eu tinha que ser a Maria profissional e entregar o meu máximo. Eu não estou dizendo com isso que nós vamos levar problemas de casa para o trabalho ou do trabalho para casa e desequilibrar tudo. Não. Quando eu falo que a gente é um só e não tem que separar, é a gente cuidar desses lugares. Você não vai chegar falando abertamente da sua vida pessoal, que você tá. Não é sobre isso, mas é sobre as pessoas entenderem que em vários momentos da sua vida você vai ter problema. Mas o que é que você está fazendo para cuidar desse desequilíbrio? Porque os desequilíbrios, eles vão acontecer. E aí a gente precisa ter essa rotina de medir. Seja, primeiro, medindo o que está desequilibrado, com a radiestesia, fazendo a roda da vida, que é uma ferramenta de coach, né? Medindo o que está desequilibrado, alinhando isso, cuidando desse lugar e continuando ali, ajustando na sua rotina o que precisa ser ajustado. Então, quando isso acontece, quando você consegue unificar a produtividade, que é a sua vida ali profissional, a sua entrega de resultados, com o lado autoconhecimento, autocuidado e a frequência dessa energia, você consegue trabalhar o equilíbrio, né? Uma das minhas formações também é o yoga. E o yoga não como professora da prática, né? Eu falo que eu não sou aquela aluna flexível que faz todos aqueles marabalismos ali do yoga. Não, eu sou aquela aluna dura, que no exercício eu tenho dificuldade, porque eu não sou muito flexível, mas eu faço. Mas o que me fez levar nessa formação do yoga? Foi a parte do respirar, foi a parte do meditar, foi a parte de saber olhar como herói, né, como guerreiro ali, sair do seu problema e olhar de cima para você tentar entender fora daquele lugar. Porque quando a gente está dentro da caixinha, a gente tem mais dificuldade de enxergar o problema. Nossa, falei até, né? Você caladinha aí. Eu estou caladinha porque eu estou escutando. Eu tenho certeza que quem está ouvindo, ou vendo a gente, está fascinado também, assim como eu, com tudo que você está colocando, porque são ferramentas que, às vezes, nós temos acesso, mas nós nunca demos a importância devida para que ela transformasse a nossa vida. Ou, às vezes, nunca nem ouvimos falar de tantas ferramentas como essa e não tem nem ideia, né? A gente não tem nem ideia do quanto isso pode ajudar e transformar. Hoje, nós temos tantas ferramentas tecnológicas para poder ajudar a gente na produtividade, ajudar a gente na autogestão, ajudar a gente a criar novos produtos e serviços e se expor cada vez mais e melhor da forma que for melhor para o seu empreendimento, mas a gente esquece que tem coisas, às vezes, tão simples e tão aparentemente pequenas, no sentido de toma tão pouco tempo, e que vai transformar a sua vida, né? Tudo que você está trazendo é de extremo valor, extremo valor. Tem algum exercício, alguma coisa que você possa passar para o pessoal que está nos ouvindo, que possa ajudar no equilíbrio, na produtividade, na comunicação? Alguma coisa que você queira dividir com a gente? Só antes do exercício, eu queria só dividir uma coisa. Eu vou dar um exemplo, principalmente da radiestesia, tá? Porque o Barras, eu já me autocomando, né? Por ser certificado. Então, eu posso fazer esse autocomando. Isso contribui muito, assim, em tudo o que eu vou fazer. Se eu vou para uma reunião e eu sei que vai ser uma coisa tensa, eu ativo aqui meus pontos que eu entendo que vai contribuir comigo naquela reunião. E a radiestesia, eu tenho utilizado, gente, no meu negócio, e eu queria dividir isso com vocês. Eu vou fazer um lançamento agora, essa semana, vou ter um evento aí com 3 dias de live. Eu medi se a data estava boa, se estava favorável, eu medi se o nome daquele evento estava favorável. Então, eu uso essas ferramentas para me ajudar, inclusive, nesse processo. Nossa, não está viajando demais? Não. Todas as vezes, isso é quântica, né? É física quântica. Então, todas as vezes que eu fui contra o que a radiestesia me trouxe, e olha, e vou dizer que quando eu vou na radiestesia, ela bate muito com a minha intuição, nunca houve desalinho entre a minha intuição e a radiestesia.
Então, eu deveria ter ouvido tanto a minha intuição quanto a radiestesia, porque as duas coisas me levaram para o mesmo lugar. Então, quando eu fui contra, ao que ele me disse, olha, não está favorável, não faz, eu quebrei a cara. E aí, eu queria trazer isso para vocês. A radiestesia não tem vínculo religioso, né? Nem o Barras, é importante também a gente falar disso, não tem viés religioso aqui, é independente de religião, e o quanto contribui com o nosso dia a dia, até mesmo no nosso negócio, no nosso empreender. Eu não empreendo, eu sou CLT, contribui também, porque você faz perguntas, você alinha o que está desalinhado. Então, tudo isso você vai alinhando o seu nível energético, né? O seu corpo energético. E tudo, gente, tudo é energia. Então, quando a gente fala assim, nossa, estou perto daquela pessoa, ela é muito negativa, contagia, é energia. Ao mesmo tempo, se você está perto de uma pessoa que vibra no positivo e está ali feliz, alegre, ela também te contagia. Então, todo espaço que a gente está é energia. E se a gente não cuidar desse lugar, desse campo, a gente dificulta a nossa caminhada. A gente precisa cuidar. A gente cuida do corpo físico, a gente cuida do corpo emocional, a gente precisa cuidar desse lado energético ou espiritual, seja, né, se a gente puder chamar dessa forma. Porque tudo na nossa vida é energia. E se a gente não tiver esses cuidados, a gente realmente deixa com que a coisa tome um outro rumo sem necessidade. Então, a gente precisa cuidar desse lado. Exatamente, você disse bem, sem necessidade. E por que não usar de todas essas ferramentas para esses autocomandos? Se você tem o potencial de ser ainda mais e expressar ainda melhor tudo que você é, seja no seu negócio, seja na sua vida em família, seja num relacionamento, aonde quer que seja, se você pode explorar ainda mais e melhor o seu potencial usando ferramentas como essas, a pergunta fica, e por que não? Por que se privar de experimentar ainda mais de você, né? E aí, tem alguma dica para a gente? Vamos fazer um exercício? E mal não vai fazer, né? Então, o máximo que vai acontecer, vocês vão ficar no mesmo lugar, mas eu garanto que não fica no mesmo lugar. Harmoniza mesmo, limpa. Bom, o Barras, ele tem que ser feito presencialmente, mas ele tem uma das ferramentas que ele tem e que dá para as pessoas utilizarem, tem um mantra, mas tem uma outra ferramenta que eu gosto muito, principalmente para esse mundo dos negócios, que é cuidar do julgamento. E cuidar do julgamento desde o momento em que a gente se julga. Então, não é só o outro, a gente também se julga. Então, ele tem uma ferramenta que é o seguinte, você vai repetir todas as vezes que você se pegar se julgando, ou todas as vezes que você sentir que alguém está te julgando, ou todas as vezes que você estiver julgando alguém. E vocês vão experimentar, e vocês vão, parece besteira, tá? Porque quando eu recebi isso, eu fiquei olhando assim, falei, gente, mas vou testar, porque eu sou dessa também, vou testar, eu posso até desconfiar, mas eu não vou falar se funcionou ou não se eu não testar. E lá fui eu testar, e é a seguinte frase, vamos supor que eu estou aqui julgando a Marina, eu vou olhar para ela, para aquela situação, e mentalmente eu vou repetir a frase, interessante ponto de vista interessante. O que isso quer dizer? Imagina que você está lá numa reunião, onde os ânimos começam a se elevar e começa aquele processo de discussão, de desgaste, e a gente precisa lembrar o seguinte, se tem duas pessoas ali discutindo, são pontos de vista diferentes. Desculpa te interromper, mas eu acho que seu microfone está batendo, está dando um ruído diferente. Oxe, peraí. O ruído está insistindo um pouco. Ia ser bacana o pessoal conseguir ouvir a gente com bastante clareza, porque isso tudo é muito importante. Acho que é porque eu estou numa mexeção da mão aqui também. Essa parte você edita, né? Perfeito, está ótimo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eu trouxe esse exemplo da discussão porque eu acho que é legal, porque está dentro dos negócios também. Então, se você estiver numa reunião em que começa uma discussão e ela está tomando um rumo não muito agradável, porque discussão ela vai acontecer, ela só não pode tomar um rumo desagradável. A gente precisa lembrar que são duas pessoas com pontos de vista diferentes e a gente vai precisar chegar num consenso. Então, quando eu me vejo nessa situação também, eu repito esse mantra, interessante ponto de vista
ponto de vista interessante. O que é que isso quer dizer? Que a Marina tem um ponto de vista e eu, Maria, tenho um outro ponto de vista. E a gente precisa se respeitar nesse lugar. Então, o que vai acontecer ali é que a gente vai precisar encontrar um meio do caminho. Mas o fato dela estar dando a opinião dela não quer dizer que há julgamento, não tem que haver julgamento. E seja isso em qualquer situação. Se eu estou na rua, olhei para uma pessoa e comecei a julgar aquela pessoa, a gente julga, né, pela aparência, às vezes, nem conhece a pessoa. Ah, aquela pessoa é metida, né? A gente costuma dizer assim. E aí você se coloca nesse lugar de repetir esse mantra. Primeiro, o julgamento ele te leva para o negativo, para uma frequência negativa, seja o auto-julgamento ou julgar outras pessoas. O ser julgada também te contamina, energeticamente te dá uma baixa na energia. E aí, se você se sentir julgado, você mentalmente repete esse mantra, e se você estiver julgando, você também repete esse mantra. O que eu posso dizer é, experimentem, porque é fantástico. Parece besteira, mas é fantástico. Vou dar um exemplo do meu sobrinho. O meu sobrinho, aos 16, 15 anos, hoje que ele está com 17, mas quando eu ensinei isso para ele devia ter 15 anos, ele falou assim, titia, funciona mesmo, porque eu fui na escola e aconteceu isso, e eu fui repetir mentalmente. Porque é como se você quebrasse isso dentro de você. Então, se você já quebra esse julgamento dentro de você, automaticamente essa energia ela passa para o outro. E aí você traz um alinhamento. Então, é uma das ferramentas que eu utilizo, e é constante, porque não é uma coisa que você repete como mantra, você repete na situação. Me peguei julgando, repito mentalmente. Estou me sentindo julgada, repito mentalmente. E aí você vai nesse fluxo de liberação de energia, para que a gente evite o julgamento em todos os sentidos. Nossa, que Esse é um perfeito exercício. isso. Esse é do Barras. Tem a radiestesia, já é tem que ser uma coisa mais ali da limpeza mesmo, né? Mas aí eu posso trazer sobre a respiração, que é a respiração alternada, onde a gente consegue reduzir o nível de ansiedade e de estresse. Então, toda vez que você estiver passando, né, por essa situação, você pode utilizar dessa respiração. É uma respiração do yoga, Nadishodhana, que ela chama, e é a respiração alternada, às vezes muito até conhecida como a respiração da Gisele Bündchen, porque ela é praticante de yoga e ela realmente pratica essa respiração. E o que acontece? Quando a gente está... mais uma vez, eu vou levar para o mundo dos negócios. Eu aprendi a utilizar essa respiração na vida pessoal, no processo do adoecimento do meu pai, onde diariamente eu tinha que lidar com aquele processo do cuidar, de estar no hospital, e meu pai veio a falecer, e eu precisava cuidar desse meu lugar emocional e de ansiedade mesmo ali, devido ao cenário. E eu trouxe ele para a minha vida do trabalho. Por quê? Se você está também ali, vamos supor que você está vou passar por um teste, vamos colocar assim, vou fazer um teste, seja numa faculdade, seja uma entrevista de trabalho, seja num projeto que eu vou tentar vender alguma coisa, e aí o meu nível de estresse está alto, eu estou ansiosa por causa daquele processo, e aí o que eu sugiro? Corre no banheiro, literalmente, vai lá no banheiro, se dê 2 minutinhos, 3 minutinhos ali dentro e faça essa respiração. Como que ela funciona? A gente pega o polegar e o dedo anelar. E a gente tampa a narina direita, inspira, prende, solta com a esquerda. Fiz um ciclo. Vou repetir. Aí eu começo da esquerda. Eu puxo pela esquerda, prendo e solto com a direita. Fechei um ciclo completo. Iniciei com a direita, fiz com a esquerda e fechei. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Segura com a direita, inspira. Prende. Aí vem a parte da coordenação motora, que a gente não Isso. certo. Vamos lá. Prende. Vamos só aprender, depois a gente faz direto. E solta com a esquerda. Isso. Fica meio estranho mesmo. Depois você pega o jeito. Agora você vai inspirar com a direita, prender e soltar.
Olha, o Pronto. movimento, depois que você pega o jeito, o movimento fica até Ele fácil. flui. Então, fizemos um ciclo. Então, vamos fazer 3 vezes? Acho que dá para fazer 3 vezes aqui, rapidinho, sem interrupções. Então, vamos lá. Inspira. Solta, prende. Solta. Inspira. Prende. E solta. Última vez. Inspira. Prende. E solta. E vamos fechar. Inspira. Prende. E solta. Isso. Eu costumo dizer que, se você estiver no nível de estresse, repita isso pelo menos 5 vezes. Só para vocês terem uma noção, essa respiração eu faço ela diariamente, ao acordar, e principalmente se eu estiver muito acelerada no momento de dormir. Porque ela desacelera, ela reduz realmente seu nível de ansiedade e seu nível de estresse. Então, é poderosa essa respiração. Experimentem também, porque faz toda a diferença. Esse processo da respiração alternada, que chama. E a respiração, ela traz a gente para um lugar não só de mais calma, não só de abaixar o estresse, mas como também de um contato com nós mesmos. Parece que você dá um tempo, a sua mente dá uma espairecida, você dá uma aliviada nos pensamentos, principalmente quando a gente tem os pensamentos muito acelerados, a respiração é super importante para trazer a gente para o nosso centro, né? Eu não sei se já aconteceu com você, mas quando eu estou num alto nível de estresse e acelerada, eu esqueço de prestar atenção na minha respiração, e eu tive uma situação no yoga até, que eu esqueci de respirar, porque eu achei que eu estava machucando a pessoa que estava fazendo o processo comigo. A gente estava fazendo um trabalho em dupla, ela já tinha me comunicado que estava com o joelho machucado, e a gente fazendo o trabalho, eu com medo, fiquei nervosa de machucá-la, parei de respirar. E aí a Lu, a professora, olhou para mim e falou assim: respira. Primeira coisa, respira. Ela percebeu que eu travei a minha respiração. Segunda coisa, pergunte. Você não tem que adivinhar se está machucando ela. Você não tem que adivinhar o sentimento do outro. Então, se você está com medo de estar machucando, pergunte para a pessoa: estou te machucando? E ela vai te responder. Se estiver machucando, vocês vão chegar num ponto aí onde não machuque. E se não estiver machucando, você vai continuar. E aí eu trago isso porque muitas vezes, quando a gente está num processo de alto nível de estresse, a gente não respira, ou a nossa respiração fica ofegante. Com isso, você tem uma aceleração cardíaca, com isso você pode trazer outros problemas físicos para você, além do seu emocional. Então, quando você faz essa respiração, a gente está alinhando, inclusive, os nossos chakras, né? Que são os 7 chakras aqui, que buscam esse equilíbrio. Então, além de você reduzir o seu nível de estresse e ansiedade, você também alinha os seus chakras. Sim, e até mesmo a parte hormonal, porque quando a gente acelera muito a respiração, e por muitas vezes a gente não percebe, se você não para, não tem esse momento de se ouvir e sentir a sua respiração, você não percebe que você está com a respiração ofegante, acelerada, e uma respiração curta, é uma respiração curta, como se você estivesse em perigo o tempo todo, porque essa... Você não tem presença, né? Exato. Você não tem presença. E aí a respiração, ela te volta para sua presença. Ela fala assim: olha aqui onde você está. Exato. E ela te volta para o nível de consciência. Sim. E foi esse o trabalho que ela fez comigo naquele período. Né? Para eu chegar lá para cuidar, eu precisava estar equilibrada, mesmo diante do caos, que não é fácil. Sim. Principalmente um caos onde o emocional está muito forte, que é o seu pai ali, né? Seu pai doente, você tendo que cuidar dele ali. Então, é extremamente importante que a gente encontre essas ferramentas para voltar para esse lugar. Por isso que eu trago o exemplo do corporativo aqui, do negócio, do empreendedorismo. Porque, por várias vezes, a gente vai se ver em situações de conflito. E que, para a gente não perder a nossa razão, que a gente se volte para a respiração. Porque a respiração, ela lembra de voltar a gente para a nossa presença e desse equilíbrio que a gente precisa ter para continuar. Exatamente. Maria, eu não tenho palavras para agradecer
tanto conhecimento que você acabou de dividir com a gente. A sua presença aqui já é uma coisa que ilumina, já traz uma vibe muito gostosa aqui para o DNA Empreendedor. Eu quero te agradecer do fundo do coração os exercícios que você passou, todo o conhecimento que você dividiu com a gente, e quero deixar o convite aberto também para você voltar uma próxima vez. E Vamos fazer uma parte 2. Exatamente. Quem gostou, por favor, deixe perguntas aqui no DNA Empreendedor, deixe perguntas nas nossas redes sociais, porque a gente volta já com perguntas para a gente responder para vocês e, com certeza, mais exercícios práticos para colocar no dia a dia. Ai, obrigada. Eu sou muito grata por me permitir, né, dividir um pouquinho aqui, que é um pouco da minha história, com o meu trabalho. Então, muito obrigada por essa abertura. Obrigada, Maria, e a gente se fala em breve. Beijo! Beijo!